vai precisar de um emaranhamento quântico que vai ter uma termodinâmica simples e avançada, e essas palavras todas que ninguém entende nada também somem da ideia. Então, ficam só as palavras mais simples, né? O conhecimento puro mesmo. Então, no primeiro ano desse desafio, esses adolescentes de 11 anos queriam saber o que era uma chama. Então, lá se foram as pessoas explicar o que é uma chama, né? Tal que um adolescente de 11 anos consiga compreender. Depois alguém perguntou o que é o tempo. E aí lá vai o pessoal explicar o que é o tempo. Perguntou também por que o céu é azul, né? E aí vai um bocado de perguntas desse tipo. Isso foi ano após ano. Então, aqui o espírito é justamente esse. A gente vai começar falando justamente da figura do Newton, tá? Nossa pergunta aqui é: o que é uma teoria? Então, para entender a teoria de Newton, nada mais justo do que a gente falar sobre o que é uma teoria dentro do contexto da ciência, dentro do contexto da física. Bem, você tem um universo, né? E você tem um cidadão que mora no planeta Terra. Esse cidadão não tem todo o conhecimento do universo, ele só conhece a realidade dele aqui no planeta Terra. Na época e com a ciência da época dele. Então ele vai olhar ao seu redor e vai pensar assim: olha, eu vou fazer uma teoria sobre o que eu estou vendo. Então, fazer uma teoria é como se ele abrisse um saco. Está aqui, tem um saco, essa vai ser a minha teoria. A primeira coisa que eu tenho que pensar é o que é que eu vou colocar dentro desse meu saco. O que é que eu vou tentar explicar? Eu poderia dizer, vou botar o universo e vou explicar tudo. Mas eu não conheço tudo ainda. Eu só conheço uma parte do universo. Então eu tenho que escolher que parte eu vou colocar. Então, cabe ao teórico da física dizer assim, eu vou fazer uma teoria, e a primeira ideia da teoria dele vai ter que ser definir sobre o que trata a própria teoria. Depois que ele definir as coisas da teoria dele, ele vai começar a dizer, então, olha, como é que essas coisas vão interagir umas com as outras. Então ele define o que são as coisas que coloca dentro da sacola, define então como elas interagem, e por fim ele vai completar com qualquer outro detalhe que esteja faltando na teoria. Então você imagina com isso que no mínimo ele vai precisar de 2 leis, provavelmente 3 ou 4, né? Porque vão ficar alguns detalhes por fazer. Então é justamente essa a ideia do teórico. Depois que a teoria estiver pronta, a teoria vai poder ser aplicada aonde? No universo todo? Não. Vai ser justamente na parte que ele olhou, que ele viu. Então ele vai fazer uma aplicação no mundo real. Isso vai ser a prova se a teoria dele é boa, se é ruim, se consegue de fato explicar as coisas do mundo real. A gente não gosta dessa palavra real na física, tá? Mas eu coloquei aí, entenda aí em aspas, o mundo real é o quê? É o mundo das experiências desse teórico. Então, hoje em dia, a gente sabe que o mundo real inclui elétrons. E na época de Newton, ele não sabia disso. Então, o mundo real dele, quando ele fala de mundo real, não tem elétrons. Ok? Então, é assim que a ciência avança. Tem coisa hoje do mundo real que a gente não sabe, não conhece. Então, nosso mundo real não é esse mundo real do futuro, é o mundo de hoje. Então você vê que o que a gente chama de mundo real vai mudando com o tempo. E quando você usa a palavra real, parece que é uma coisa imutável. Muito bem. Então, como é que é a mecânica de Newton? Tem que lembrar o seguinte, Newton estava aí na época das grandes navegações. Então, Galileu viveu mais ou menos nessa época de 1500, 1530, chegando em 1600 e alguma coisa, aí já era de Newton. Então, o Brasil já tinha sido descoberto, já tinha navegação aqui, ó, entre a Europa e o Brasil. Ok? Então, a gente citou aí em relação ao tempo. Então, esse é o universo. Então, tá aí. Quais são, então, as leis de Newton? Tá? Então, quais são as leis de Newton? Quem aventura as leis de Newton?
de forma simples, tal que uma criança de 11 anos possa entender. Tem a primeira lei, que é a lei da inércia, né? Todo Certo. corpo que continua em repouso tende a continuar em repouso, todo corpo que está em movimento tende a continuar em movimento. Aí tem a segunda, né, que é força resultante igual a massa vezes a aceleração. Sim. Mas o conceito não lembro da segunda. Ah, o texto, né? É aí que tá. Você está usando palavras muito avançadas para uma criança de 11 anos. A começar pela ideia de força e dizer que um objeto continua parado ou que está em movimento continua em movimento, isso é tão vago. Né? Uma criança de 11 anos não vai aceitar isso de jeito nenhum de você. Ela vai implicar com sua resposta. Porque em 11 anos é justamente aquela. Você dá uma explicação, aí ele pergunta por quê. Aí você dá outra explicação por quê. Ele está sempre pensando e querendo saber o porquê das coisas. Né? Bem, nesse contexto, ele vai fazer uma teoria e a aplicação dele, ó, a aplicação dele aqui, ó, vai ser no tipo carruagem mesmo. Vai ser puxar uma carruagem. É essas as aplicações que ele vê. Vê aplicações com esse tipo de energia, com esse tipo de velocidade. Né? Então, esse é o domínio dele. Vamos ver então como é que ficam essas leis. Você estava certo. Popularmente, fala assim, a primeira lei, a lei da inércia, problemão. Quando você fala inércia para uma criança de 11 anos, não rola, sabe? Inércia é o quê? Aí você vai tentar entrar com o negócio de ficar em sofá, levantar de sofá, né? Isso é inércia, isso não é inércia na física, né? É muito complicado você entrar com a ideia de que uma coisa fica parada, que está parada, fica parada, tá com velocidade, fica em velocidade, isso vai, né, contra o bom senso dele, né? Porque se você empurra uma coisa, ela não vai, não continua, ela para, né? Força, então, falei, até a palavra força não é usual, né, para ele. Ação e reação é outro problema também, né, porque em que contexto isso acontece? É complicado explicar dessa forma. Vamos tentar fazer uma melhoria nisso aí. Então, o que é inércia, tá? É, Observe que, às vezes, algumas pessoas tentam explicar, você evitou isso, foi uma boa explicação a sua, que um objeto está em movimento, continua em movimento, se está parado, continua em parado. Algumas pessoas explicam isso da seguinte forma: um objeto que está com a velocidade, continua com a velocidade constante até que uma força atue sobre ele. Né? Ou então está parado até que uma força atua sobre ele. Força é na segunda lei, então não adianta eu usar para explicar a primeira lei, que eu nem expliquei o que é força ainda, é na segunda lei. Isso complica muito. Tá? Então vamos tentar definir essas coisas sem usar o conceito de definir essas coisas sem usar o conceito de força, tá? Então a pergunta é a seguinte: tá aqui Newton vai colocar coisas na sacola. O que é que ele vai colocar na sacola? Aí eu coloquei já para vocês algumas ideias. Então ele vai colocar na sacola objetos, tipo aqui o bloquinho que tem a letra N, uma cadeira, vai colocar aí os planetas e vai colocar as pessoas, pelo menos de alguma forma. Isso tudo vai estar aqui na sacola da teoria de Newton. Então, essas coisas que Newton quer explicar são essas aqui. Aqui são exemplos. Mas você dar exemplo de alguma coisa não ajuda muito a entender aquela coisa, até que você tenta dar contra-exemplos. Então, é uma disciplina muito boa. Sempre que você tiver uma situação que dá um exemplo, você pegar e tentar pensar o que seria um contra-exemplo, o que seria uma coisa ao contrário, para eu poder entender o exemplo. Né? Para eu poder entender o exemplo, eu tenho que buscar um contra-exemplo. Se eu entender isso, é muito bom. Vou dar aqui uma situação. Então, você já viu falar muito em inteligência artificial, correto? Sim. E aí você pode ficar perguntando o que é inteligência artificial. Aí você pode buscar um contra-exemplo. Né? Então, um contra-exemplo, a nível de brincadeira, eu diria seria a burrice natural. Né? Um é inteligência artificial, o exemplo contrário disso poderia ser, por exemplo, uma burrice natural. Então você teria que encontrar o que é isso para depois entender o que é uma inteligência artificial. Né? Então seria algo desse tipo. Então você começaria a questionar: poxa, o que não existia antes da inteligência artificial era uma burrice natural?
Faz sentido isso? Aí você vai começar a questionar o que é essa inteligência artificial, para poder se aprofundar. E você vai descobrir que a inteligência artificial com esse nome não rola, tem problemas, né? É uma coisa assim meio que fantasiosa. Ok? Bem, então vamos tentar fazer a seguinte ideia. Esses objetos têm coisas em comum. O que é que tem em comum? Todos eles têm massa. E nos livros do ensino médio, você pode ter visto lá que a massa é a medida da inércia. Alguém viu isso? Alguém chegou a ver essa frase ou essa ideia? Se eu vi, eu não lembro. Pois é, se você buscar nos livros do ensino médio, você vai perceber lá que a massa é a medida da inércia. Então, de certa forma, o que é que Newton está colocando aqui na sacola? São os objetos que têm massa. Então, o que é que os objetos todos têm em comum? Tem massa. Se tem massa, Newton vai querer explicar. Então, esse é o domínio dele. Então, qual é o contra-exemplo? A gente procurar aí coisas que não têm massa. Alguém tem algum exemplo aí que queira dar? Exemplo de coisas que não têm massa? O ar. O ar é uma possibilidade. O ar tem massa ou não tem massa? Eu acho que tem, né, professor? É um gás. Sim, mas explique melhor do que isso. A criança de 11 anos está aqui, ó. É um gás e tem massa, por quê? Não faz sentido. A gente não sente, mas deve ter, não Sente, sei. sim, ó, faça assim. Por exemplo, Olha o vídeo. Faça assim. O ar possui massa. Tá batendo na sua mão? Bate. Tá sentindo, tá percebendo? Tô sentindo, sim. Então, aí a criança de 11 anos falou, pô, legal. Entendi. Tá bom, então já falou uma coisa que não era. Então ar tá na coluna da esquerda, né? O que mais? Falaram luz no... Diga de novo, quem falou aí? Falaram luz no chat. Luz, ótimo. Verdade. Luz não tem massa. Isso é essencial. Luz não tem massa. Todos os experimentos que nós fizemos até hoje, luz não tem massa. Ok? Outras coisas. Eletricidade. Eletricidade tem a ver com elétron, né? Então, tecnicamente, o elétron é uma partícula, e uma partícula que tem massa. A massa dela é pequena, mas existe. É 9,2 vezes 10 a menos 32 quilogramas. Então, é uma massa. Então, a eletricidade, nessa forma, não é uma coisa de Newton. Ou é uma coisa de Newton, né? Coloca na sacola. E coisa sem massa. O som seria... Som. Excelente ideia. Então, som, quando você fala alguma coisa, é uma vibração, né, que se propaga através do ar. O som em si não vai ter massa, mas se propaga, é um fenômeno que se propaga, você está estudando o movimento das partículas do ar, que tem massa. Então, de certa forma, o som é uma energia, né, que se propaga através de um meio, e o meio tem massa. Então, de fato, aí você tem uma coisa aí que está entre um lado e outro aí, você teria que pensar bastante para ver onde é que você vai colocar o som. Como isso é muito complexo, eu não vou nem categorizar o som agora. Mas o som, a nível de pensamento de uma vibração, estaria mais para coisas sem massa, né? Outra coisa. A temperatura? Temperatura é uma excelente ideia. Então, se uma coisa fica quente, você bota uma coisa na balança, pesa 10 quilos. Você esquenta ela, ela continua com 10 quilos. Em tese, né? Pelo menos em tese isso vai funcionar. Então, de fato, temperatura não vai ser. O que mais? Diga aí. A gente já teve 4 coisas, né? Falta mais uma. Vou colocar algumas ideias aqui, ó. Lado esquerdo. Coisas com massa, cadeira, mesa, lápis, carruagem, pessoas como objeto, planetas, né? Em particular esses bloquinhos aqui. Então isso aqui vai ser o nosso ganha-pão aqui no dia a dia de exercício. Vai ser um tal de puxar bloquinho, empurrar bloquinho. Por que bloquinho é importante? Não, porque bloquinho é um exemplo mais simples que tem de objeto com massa para a gente trabalhar. Coisas sem massa. Então aí, ó, quem falou aí, ar, ó, primeiro lugar aqui, à direita, né? Coloquei também como exemplo fantasmas. A vida, então, pasme, já se pegou uma pessoa, colocou-se em uma cama e colocou a cama em cima de uma balança. Essa pessoa estava muito doente nos seus momentos finais e ficaram registrando a massa até que a pessoa não tivesse mais vida. Quando isso aconteceu, olharam a massa e, de fato, a massa estava igual. Então, essa coisa de vida aqui, que a gente entende, não tem massa. Com certeza, as emoções não têm massa. Então, quando você fica com raiva,
tá? Quantos quilos você tem não aumenta. Se você tem amor, né, também está apaixonado, por exemplo, sua massa geralmente não aumenta, a não ser se você for comer chocolate, essas coisas assim, mas isso é por outras razões, né? É porque você aumentou a massa por ingestão, não porque o amor lhe trouxe mais massa. Uma que é muito importante, ó, a informação. Informação que a gente saiba até hoje não tem massa. Isso aqui é profundo, aqui, ó. Note que, de certa forma, vida e emoções estão ligados à informação. Okay? Então, nós temos vida e nós temos emoções e temos memória dessas emoções. Então, tem uma coisa de informação aí, né, linkando essas duas coisas. E outra coisa que não tem massa, a gente não falou, é o vácuo. Tá? O vácuo, a ausência de todas as coisas. Que a gente saiba até hoje, o vácuo não tem massa. Okay? Em particular, a luz. Okay? Então, a luz a gente colocou como sendo um dos exemplos de coisas sem massa. Esse é o mais importante. Essa luz aqui está associada à maioria dos eventos aqui dessa coluna, de forma que você não percebe diretamente. Então, vou dar só um exemplo aqui. Vou pular fantasmas, porque isso aí está num domínio mais afastado. A gente vai falar. Eu acho que a gente fala mais sobre isso daqui a pouco. Mas vida, tá? Note que a vida tem. Toda a vida tem a base de carbono, toda a vida é conhecida a base de carbono. Então, tem várias reações químicas que são necessárias para sustentar a vida. Então, átomos e moléculas são parte essencial da vida. Átomos e moléculas são montados a partir de ter elétrons que se movimentam nas eletrosferas. Ao se movimentar, então, como é que um elétron anda mais rápido ou mais devagar? Justamente ele absorve energia luminosa ou emite energia luminosa. Então, de certa forma, a energia da vida, né, das reações químicas, está associada à luz que é guardada nas eletrosferas dos átomos. Okay? Então tem muita coisa aí que está meio que escondida nessa lista, que parece uma coisa simples. Tá? O vácuo é uma coisa, porque na época de Newton, o vácuo era pensado como a ausência de todas as coisas. E nós hoje não pensamos o vácuo dessa forma. O vácuo para a gente é uma coisa muito, muito mais ativa e mais interessante. Então, existem coisas no vácuo, mas elas não têm massa. E a gente acha também que o vácuo tem características. Então, a gente sabe que o vácuo tem características elétricas e magnéticas. Okay? Então, isso é muito interessante. Alguém ia falando alguma coisa? Alguém quer ajudar aí? Ô, professor, eu falei que o ar não tinha massa, porque, tipo assim, eu trabalho no laboratório, né? Como você recordar. Veja aí na tela. Beleza. Concorda? Concorda? Então, aparece a atmosfera, ar tantas vezes, né, quando a gente fala sobre isso, como sendo sem massa, e aí eu queria ficar bem específico isso, que o ar tem 1,3 quilos por metro cúbico. Ok? Então, o ar tem essa densidade. Está aqui na atmosfera, na superfície do planeta. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Primeira lei. Né? A primeira lei de Newton diz o seguinte: as coisas da minha teoria têm massa. Então eu vou colocar todas as coisas que têm massa dentro da sacola. Eu vou deixar de fora coisas como fantasma, como informação, como luz. Eu não vou explicar isso. Então ele está escolhendo um pedaço, um retalho do universo para poder fazer a teoria dele em cima. E está excluindo outras coisas. Eu não vou falar sobre a vida, eu não vou falar sobre luz. Né? Tudo isso está fora. Muito bem. Não se usa a primeira lei para resolver problemas na física. O único papel da primeira lei é definir os objetos da teoria. Então, ele define esses objetos, só isso. Então, você não vai, com a definição de objetos, você pode usar ele para classificar. Então, você vai reconhecer, de acordo com a primeira lei, se isso pertence à teoria de Newton ou não. Ok? Quando alguma questão parece ser resolvida pela primeira lei de Newton, se você olhar de perto, bem pertinho, você vai ver que a questão é assim: você sabe como objetos com massa se comportam? Então, toda a questão que traz a primeira lei,
o conteúdo dela. Ela só tem uma pergunta, que é: você sabe, está entendendo como é que o objeto que tem massa se comporta? Se você souber isso, tudo bem. E note que uma criança de 11 anos sabe como um objeto que tem massa se comporta. A gente pode olhar isso. Como é que o objeto que tem massa se comporta? Se comporta assim, ó. Você tem aqui uma mulher e tem um rapaz. O rapaz está em um caiaque. Ele está remando. E os dois estão olhando para um bloquinho aqui na margem, e esse bloquinho tem uma velocidade. A mulher olha o bloquinho e fala: caramba, ele tem velocidade. Mas o cara do caiaque aqui está remando a exatamente a mesma velocidade do bloquinho. Então ele olha para o bloquinho e fala: o bloquinho não tem velocidade. É assim que objetos que têm massa se comportam. É daí que vem aquela história de um objeto que está parado fica parado, que está em movimento fica em movimento. Note aí que o objeto, na verdade, ele está parado e está em movimento, é a mesma coisa, né? Não tem distinção. Uma moça está olhando, está dizendo, ela está parada em relação ao objeto, o objeto está com velocidade v para ela, e já para o rapaz que está indo com a velocidade v, o bloquinho está parado no referencial dele. Então é assim que todas as coisas que têm massa se comportam. E aí, claro, não adianta falar isso se a gente não buscar um contra-exemplo. Qual seria o contra-exemplo disso? Vamos olhar aqui. Ok? Então tá aí. Trata-se de uma coisa de Newton. E o que não é uma coisa de Newton? Vamos olhar a luz, como é que se comporta. A luz é assim. E olha o bom velhinho aqui no canto esquerdo, ó, o Einstein. Tá? Tem uma mulher, tem um cara e tem a luz passando. Ela faz qualquer experimento que ela queira e ela sempre vai dizer: a velocidade da luz é c. Esse outro cara tá picado no botinho dele. Ele pode ir a qualquer velocidade que ele queira. Ele vai olhar também a luz passando. E qualquer experimento que ele faça, ele vai sempre determinar que a velocidade é c. Ah, é porque a velocidade c é muito grande. Não, se ele for muito rápido também, tem um caiaque aí super especial, cheio de jatinho, cheio de foguete, tá? Ele sempre vai ver a velocidade da luz como sendo c. Então dá para ver aí que a primeira lei funcionou redondo para classificar se a luz vai na sacola ou não vai. Ela não vai, porque objeto que tem massa não se comporta dessa forma. Aí a gente vai logo para o vamos ver. A luz não é uma coisa de Newton. E se você pensar agora em fantasma, como é que fica a ideia do fantasma? Ah, você vai dizer: fantasma existe ou não existe? A ciência não quer saber se a fantasma existe ou não existe. A ciência quer saber: está dentro da sacola ou está fora da sacola? Se está fora da sacola, está dentro da sacola, a lei de Newton explica. Se está fora da sacola, a lei de Newton não quer nem saber. Então a pergunta é: está aí um fantasma. Uma das características básicas de fantasma é desaparecer. Se você supõe que o fantasma aqui desapareceu e apareceu lá longe para outra pessoa, isso em termos de velocidade quer dizer o quê? Desapareceu o fantasma, apareceu lá longe, cada um vai falar o seguinte, ó: ele andou uma distância finita em um tempo zero. Então, sua velocidade é infinita. Então, isso aí, ó, os dois estão concordando que o fantasma tem velocidade infinita. Isso também não é como o objeto de Newton. Então você vê que a ciência não tem interesse nenhum em saber se fantasma existe ou não existe. Ele quer saber se a lei de Newton descreve. Se descrever, bota na sacola. Se não descrever, fica fora da sacola. Ok? Você pode pensar assim de qualquer coisa. Então, você pode pensar assim: a ciência tem interesse em saber se Deus existe? Não tem interesse. Professor? Tem interesse em saber, tem interesse em saber se Deus se comporta como era de Newton dentro da sacola. Se não, fora da sacola. É esse o interesse da ciência. Pode falar. O colega está perguntando no chat o que acontece com a pessoa se ela estiver na velocidade da luz.
a pessoa não chega à velocidade da luz. Então, por mais que ela ande rápido, ela não chega a essa velocidade. Ok? Isso aí seria outra mecânica, a mecânica de Einstein, que é para cursos mais avançados. Muito bem. Então, claro, fantasma não é uma coisa de Newton. Muito bem. Então, a segunda lei, como é que fica? Você tem aqui a coisa e você vai fazer um puxão ou um empurrão sobre essa coisa. Então, força é melhor, para uma criança de 11 anos, melhor entender puxar ou empurrar. Então, se você empurra um objeto, uma coisa, o que é que muda nela? Quem diz aí? A posição. Isso. Excelente observação. Que é justamente o que os gregos achavam também. Os gregos disseram, óbvio, o que muda é a posição. Se o objeto está aqui, você empurra, ele vai para lá. Ok? Então é justamente por isso que os gregos nunca chegaram a uma tecnologia muito avançada. Eles pararam nesse nível aí. Não conseguiram ir além. Ok? O que é que os gregos tiveram problema de pensar na questão do atrito? Então, se você tem um objeto e empurra ele, tá? Se você tem uma coisa, você empurra essa coisa, ela anda 2 metros, por exemplo. Digamos que você deu um empurrão igual a 10. E a coisa saiu 4 metros. Ok? Então, você fala, olha, empurrão 4 metros. Então, você dá para até montar uma equação. Seria força é igual a alguma constante vezes o deslocamento. Ok? Acontece que se você jogar água no chão com sabão e botar essa mesma força de 10, o objeto agora anda 30, aí sua equação foi para o brejo. A mesma equação não consegue descrever as duas situações. Por quê? Porque entrou a ideia do atrito. É justamente o que Newton conseguiu fazer. Ele conseguiu perceber que o que atrapalhava os gregos, e Galileu também já tinha visto isso, era essa noção, né, do atrito. Se você tira isso, você vai perceber que quando você puxa ou empurra um objeto, o que muda é a velocidade do objeto. Ok? Observe aqui a necessidade de contato. Então é necessário que o cara tenha contato com o bloco, senão não empurra. Isso é muito querido para Newton. Newton percebe e entende isso. Então, você pode agora testar isso. Deu um empurrão, o bloquinho saiu andando. Está sem atrito, né? Então ele vai continuar. Então ele estava com a velocidade parada, agora tem uma velocidade grande e está indo embora. Ok? Muito bem. A pergunta é, tem algum... Essa segunda lei fica assim, então um puxão ou um empurrão muda a velocidade de uma coisa. É isso que ela consegue alterar. Então vamos agora ver se tem mais alguma coisa. Vamos fazer o teste disso. Então vamos lá, o pessoal vai empurrar as coisas aí, ó. Você percebeu alguma coisa errada aí? Teve alguma coisa que ficou esquisito? O cara não encosta no... Ó, vou fazer de novo aí, vou fazer de novo, ó. Repare só. Ó. O que aconteceu aí? Foi o tempo foi instantâneo. Não, olha aí, olha de novo. Lá vai. O que foi que aconteceu? Fica parecendo videogame da década de 80. Não, a velocidade não... Olha lá, de novo. Não aparece, no caso, né? Se você pegar 2 bloquinhos e arrumar um no outro, o que acontece? Eles colidem e Eles vai para cada colidem. lado. Houve colisão aí? Não. Um passou por dentro do outro. Eu acho que Parece é porque fantasma. a animação não tá aparecendo, não. Ah, deixa eu ver. Veja aí, ó, lá vai. Mas nesse caso é proposital, né? Vamos tentar de novo agora, sério, ó. Lá vai. E agora, bateu? Não. Bateu. Tá parado aí? Quem tá parado? Agora foi. Foi, Agora foi, bateu. Então aí melhorou, tá vendo? Então, para ficar mais parecido com a realidade, tem que ter uma terceira lei. A terceira lei fala o seguinte, ó, 2 corpos não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso proíbe essa situação de fantasma, tá? Vai bater.
Fantasma, você passa a mão através dele, fica que nem os bloquinhos, passam um por dentro do outro. Então, olha aí em que contexto aparece a terceira lei. É justamente para lidar com essa situação. Se fosse a primeira e a segunda, ia ter fantasma, ia ter bloquinho que passa um pelo dentro do outro. Para proibir isso, Newton entra com a terceira lei. 2 corpos não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Muito bem. Então, as 3 leis de Newton da mecânica vão ficar assim, ó. Primeira lei, as coisas têm massa. Classificou aí. Como é que essas massas se comportam? Um puxão ou empurrão muda a velocidade de uma dessas coisas. Terceira lei, 2 coisas não podem ocupar um mesmo lugar ao mesmo tempo. Aí as 3 leis de Newton ficaram redondas para qualquer um entender. Para uma criança de 11 anos não reclamar. Tudo aí ela entende. E é esse o conteúdo que a gente tem que guardar para longos tempos. Claro que nos próximos meses a gente vai ficar muito bom em resolver problemas. Mas essas ideias têm que estar com a gente pro resto da vida. Então, existem formas mais sofisticadas de enunciar essas leis. Aqui supomos que as coisas possuem massa constante, tá? Então, tudo que a gente fez aqui é com massa constante. Newton, as leis de Newton são mais gerais. As massas podem estar variando no tempo, ok? Então, ele tem um outro enunciado, uma outra forma de falar sobre isso. Por incrível que pareça, é só isso. O resto é consequência e aplicação. Como é que fica a mecânica de Newton, assim, dito de forma complicada? A primeira lei. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Segunda lei. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da uma linha reta, na qual aquela força é impressa. Terceira lei. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Ou, você pode falar, as ações mútuas de 2 corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Note aí que ninguém entende nada a partir disso. É bem mais complicado você entender de forma simples. Outra coisa de Newton, que não tem nada a ver com as 3 leis dele, foi uma coisa chamada a gravitação universal. Em outra pandemia, Newton, tá vendo que tinha muita gente afetada pela pandemia da época nas cidades. Ele foi para o campo morar na fazenda da família. E dizem que lá na fazenda ele estava debaixo de uma árvore e viu uma maçã caindo quando de repente estalou alguma coisa. Bem, não é bem verdade essa história, isso é complicação, mas no fundo ele percebeu, tá, que as coisas da minha teoria puxam levemente umas às outras. Então, essas coisas, os objetos que têm massa, têm um leve puxão entre outros. Isso quer dizer que se você tem 2 pessoas lado a lado, tem uma atração entre elas. É uma atração dita atração gravitacional. Existe também a atração entre uma pessoa e o planeta Terra. A diferença é que o planeta Terra é muito grande, então a força que ele exerce sobre uma pessoa é maior do que o colega que está ao lado. Ok? Muito bem. Essa força em módulo é proporcional ao produto das massas sobre o quadrado da distância. Isso é diferente. Note aí, ó, uma massa M1, uma massa M2, um puxão entre elas. Qualquer 2 objetos, pode ser uma cadeira e outra, tem um leve puxão entre as duas. Uma montanha e um carro tem um leve puxão entre a montanha e o carro. Ok? Então, essas coisas existem. Muito bem, então note que isso aí é diferente das 3 leis de Newton. Não tem nada a ver. Ele está observando, poxa, não é que eu percebi que essas massas também têm esse outro lado? Então as 3 leis de Newton não vão falar sobre gravitação universal. Uma coisa que você tem que pensar aqui é, isso é ação à distância? Lembra que o cara precisou encostar no bloco para empurrar ele? Note que quando a maçã está na árvore, ela é puxada para baixo, mas nada tocou nela. E ela vai ganhando velocidade.
Então Newton se perguntou: vem cá, que maluquice é essa? Isso é ação à distância? Para puxar ou empurrar uma coisa, você tem que tocar nela. A Terra consegue puxar ou empurrar um objeto sem tocar nele. A A gravidade. gravidade. É diferente. Mas você falou só um nome. E se fosse, sei lá, Bago Bago? Aí você fala, todo mundo gritava, Bago Bago. Explicou alguma coisa? O atrito do vento poderia. Não, assim, puxa que puxa mesmo, e é isso e acabou. Essa é observação. Não tem explicação isso. Ninguém explica isso. Você pode até falar, é gravidade. Se fosse outro nome, Bago Bago. Ninguém ficava feliz com isso. Dar um nome a alguma coisa não explica essa coisa. Tá? Tem que ficar tranquilo com isso. Dar nome não explica. Explicar é quando você diz realmente os mecanismos que fazem que a situação No caso, acontecer. no caso da gravidade, seria a força de atração da Terra, não é isso? Newton está dizendo, todas as coisas, umas atraem as outras. A Terra tem muita dessas coisas que está atraindo a maçã, que também é uma coisa de Newton que tem uma massa. Então ele está simplesmente dizendo, olha, todas as massas têm essa característica. Não sei o que posso parecer aos olhos do mundo, mas aos meus olhos pareço apenas ter sido como um menino brincando à beira-mar, divertindo-me em encontrar de vez em quando um seixo mais liso ou uma concha mais bonita que o normal, enquanto o grande oceano da verdade permanece completamente desconhecido à minha frente. Isaac Newton. Esse videozinho aqui fala, tá, sobre as escalas do universo. Então lembra que Newton falou, é um grande oceano na minha frente. O que é que ele queria dizer sobre o universo em 1660? Que tinha muita coisa que ele não conhecia. Para a gente ter uma ideia dessa muita coisa, eu vou passar um videozinho aqui para vocês, tá certo? Então, tá aqui, divirtam-se.
Professor, Oi. depois você poderia disponibilizar esse link desse vídeo aí. Posso Ficou sim. meio travado. Deixa eu contar um pouquinho a história desse link, ok? Então, eu tenho aí um vídeo que na verdade foi feito acho que na década de 50 a primeira vez, e foi feita com uma animação muito rudimentar. Recentemente a Google refez esse vídeo, que simplesmente fala sobre todas as escalas do universo. Ele fala ele começa no olho de uma moça que está justamente no campus da Google, lá na Califórnia, né? E aí começa a se afastar. A cada 1 segundo, tá, a distância aumenta por um fator de 10. Então, o primeiro segundo vai para 1 metro, depois no segundo segundo vai para 10 metros, né? Depois para 100 metros no próximo segundo, assim por diante. E aí você vai se afastando cada vez mais. Você se afasta e você começa a ver então o planeta Terra. Quando você chega no planeta Terra, quando você chega mais ou menos nessa imagem aqui, ó, tá bem aqui nessa transição, deixa eu botar aqui, ó, onde aqui você está vendo o chão, tá? Isso é muito importante, porque existem 4 forças no universo, né? Então, você é uma pessoa, e uma pessoa é feita de elementos químicos, e as forças elétricas entre os prótons e os elétrons que organizam as moléculas nessa escala. Então, quando eu estou vendo aí a superfície do planeta, eu estou pensando assim, esse é o domínio da força eletromagnética. Então, tudo que acontece na superfície do planeta é eletromagnético por natureza. Desde atrito, onda sonora, calor, tudo isso é eletromagnético. Tá? A única coisa que acontece que não é eletromagnética é se você tem granito na sua casa, em algum lugar, ele de vez em quando solta uma partículazinha de alta energia que vai atravessando as coisas em volta. Tá? E de vez em quando alguma dessas partículas vem do espaço profundo também. Ok? Mas tudo que acontece aí é eletromagnético. Depois ele vai se afastando, mostra o sistema solar, mostra a galáxia, mostra a nossa posição na galáxia, mostra a galáxia, depois mostra o aglomerado local, vai se afastando mais ainda, depois vai as estruturas maiores do cosmos, até ele chegar em uma coisa que parece uma esponja. Então, o universo em larga escala parece um bocado de filamentos conectando uns aos outros e uns buraquinhos assim, parecendo uma esponja. Tá? Depois ele volta, faz um zoom muito mais rápido, voltando até voltar ao olho da pessoa. Quando chega no olho da pessoa, ela começa a fazer a ampliação. Uma escala de 10 a cada segundo. E aí vai mostrando então os órgãos, né, internos do olho, depois vai passando para as células, depois chega às organelas. Oi. Desculpa, professor, mas é porque eu tenho que sair, que eu tenho outra aula agora. Tá, eu estou terminando já. Ok, minha gente, então vou parar por aqui, vou colocar o vídeo, tá, disponível para vocês. Tá bom, minha gente. Boa noite, viu?